Olá, boa tarde, boa noite, bom dia para quem é de cada horário aí. Nós vamos então fazer a aula referente ao tema Teoria da Complexidade Econômica e América Latina, né? Eu organizei a aula dividindo ela primeiro apresentando as questões de pesquisa que eu propus para vocês, aí eu apresento a teoria, depois eu volto e mostro as questões de pesquisa que vocês propuseram para mim e para o grupo. E aí, no final, faço algumas reflexões gerais e a gente encerra a apresentação, tá? Então, a primeira questão de pesquisa, que foi o tema 1, foi o seguinte: existem correlações entre complexidade econômica e desenvolvimento econômico? Como observar isso na América Latina? Exemplifique usando Uruguai e Costa Rica. Tá? Não foi à toa que eu coloquei os dois países, a gente vai falar sobre isso depois. Tema 2. É possível relacionar o conceito de novo desenvolvimentismo com complexidade econômica? Tema 3. Há relação entre restrição externa e complexidade econômica? Então, aqui a gente já tem 3 conceitos diferentes: complexidade econômica, novo desenvolvimentismo e restrição externa. Último tema 4. Pode-se dizer que o Brasil aumentou a complexidade? Usa os dados comparados Brasil e Alemanha. Bom, então, vamos agora à parte teórica, né, o grosso da teoria. E aí eu vou dizer que eu tomei licença de pegar alguns slides da apresentação do Yuri. Estava muito bem feitinha, a apresentação foi muito bem feita, então já deixo de antemão dito, Yuri, que eu peguei alguns slides seus e colei aqui para fazer a minha explicação em cima daqueles dados, tá bom? Então vamos começar com o que é complexidade econômica. É importante vocês entenderem que a teoria da complexidade, ela veio dar dados, por isso Big Data, tá? Ela veio dar dados a teorias que apontavam essa questão da necessidade de ter uma produção mais complexa, de ter uma produção mais integrada, né, que envolvesse mais países do mundo, tá? Que envolvesse mais tecnologia. E o que acontece? Essa possibilidade ela só acontece a partir do ano de 2009, quando começaram a ser realizados os primeiros estudos de econofísica, redes neurais, usando o Big Data, ou grandes dados, tá? E de 2015 para frente, esses estudos se tornaram cada vez mais complexos, cada vez mais avançados, porque os dados são cada vez maiores. E a capacidade dos computadores, dos chips, da tecnologia, de processar esses dados está cada vez maior e cada vez melhor, tá? Para vocês terem uma noção, quando eu comecei a aprender a mexer com computador, ali nos anos 90, 93, 94, a gente tinha um disquete que não cabia nem 1 mega, era uma coisa assim absurda, era 250 kbytes, era uma coisa assim minúscula, né? E hoje vocês já têm noção do tamanho das coisas, porque nada é 25 megas mais, né? Então é tudo maior que isso, tá bom? O que é importante vocês entenderem? Que eles vão aplicar a econofísica à pauta de exportação versus importação, tá? Por quê? Porque a partir daquilo que você vende para o mercado externo e a partir daquilo que você compra do mercado externo, consegue-se saber mais ou menos qual é a estrutura produtiva que o país tem, tá? E aí, nesse sentido, 2 conceitos que são muito importantes, é o conceito de ubiquidade e diversidade de produtos. Ubiquidade é um conceito que está relacionado com a raridade ou a dificuldade de se encontrar ou se produzir um determinado produto. Então, um produto não ubíquo é um produto difícil de ser produzido ou reproduzido. Então, por exemplo, o diamante é um produto não ubíquo, tá? Por quê? Porque não é qualquer um que produz um diamante. É impossível você produzir um diamante em laboratório com as mesmas características de um diamante normal, né? De um diamante de verdade. Então, nesse sentido,
A ubiquidade, ela está relacionada com essa dificuldade de produção, né? Assim como o diamante é muito difícil de ser produzido, um robô, o microchip, o avião, né? As redes supersônicas, redes de fibra ótica, são tudo muito difíceis de serem produzidos, tá? Então, são não ubíquos, não é qualquer um, não é qualquer empresa, não é qualquer pessoa, não é qualquer país que vai conseguir produzir esses itens que eu comentei, tá? Que envolvem tecnologia. Então, um conceito é a ubiquidade e o outro conceito é a diversidade de produtos. Então, os países que são complexos, eles tendem a ser diversos em termos de produção. Os produtos que eles exportam, os produtos que eles vendem, os produtos que eles fazem são diferentes. Englobam desde produtos com baixo valor agregado, com baixa tecnologia, até produtos de alto valor agregado e alta tecnologia. E é exatamente nisso que vai constituir a capacidade da complexidade econômica se transformar em desenvolvimento e qualidade de vida para as pessoas que moram naquele país. Porque parte daquilo que o país produz, ele precisa se transubstanciar em qualidade de vida, em padrão de vida, em padrão de consumo, né? Então, um grande exemplo que eu cito aqui para vocês é a China. A China vem, desde 1980, investindo em tecnologia e em produção de bens não ubíquos, tá? No entanto, a grande maioria da população chinesa permanece na pobreza ainda hoje. Mas o percentual de pessoas que saíram da pobreza e que entraram na classe média e na classe alta aumentou absurdamente na China nos últimos 20 anos, né, de 2000 para cá. Por quê? Porque o que está acontecendo com a China é exatamente a capacidade que ela está implementando de tornar a sua estrutura produtiva complexa e, ao mesmo tempo, melhorar o padrão de vida dos chineses, das pessoas que vivem na China. Tá? Bom, então aqui eu vou colocar para vocês os 3 conceitos para a gente refletir em cima do que eu falei. Tá? Então, esse aqui é um dos slides que eu peguei da apresentação lá do Yuri, né? Diversidade e ubiquidade, tá? A diversidade, ela está relacionada com a quantidade de produtos que um país produz, tá? E ubiquidade é a exclusividade do produto, ok? Então, aqui a gente tem a Arábia Saudita vendendo petróleo cru, a gente tem o Brasil vendendo carros, né? E a gente tem os Estados Unidos vendendo circuitos integrados. Então, do petróleo cru para o circuito integrado, a gente sai de um bem menos ubíquo para um mais ubíquo, tá? E aqui, de um menos diverso, uma pauta exportadora bem rígida e centrada no petróleo cru, e outra pauta bem mais ampla e bem mais diversa, tá bom? O outro conceito que a gente vai trabalhar aqui é o conceito de capabilities, ou capacidades, né? Então, o que a gente vai ter aqui são capacidades diferentes. Uma coisa é produzir e exportar petróleo cru. Outra coisa é produzir e exportar carros. Desse aqui para esse, você já tem que ter uma estrutura produtiva, produtividade, capacitações, tecnologia, inteligência, engenheiros, etc. Tá bom? Outra coisa mais complexa ainda é você produzir circuitos integrados, que exige mais capacitações, mais tecnologia, mais educação, mais avanços, tá? Então, as capacitações, elas são a base para a produção da complexidade econômica, ou da ubiquidade e da diversidade. Nesses termos, um dos grupos perguntou: a educação seria um caminho para que o Brasil conseguisse avançar em termos de complexidade econômica na sua estrutura produtiva? Sim, a educação é essencial. É um caminho, mas não é o único caminho. Tem que ser educação com outras coisas, outras questões aí, tá bom? E o outro conceito que vale a pena a gente pensar também é o conceito de parentesco, né?
Então, por exemplo, os circuitos integrados, eles surgem do quê? Eles surgem de eletroeletrônicos, de microchip, microcomponentes, microcontroladores. Isso forma o circuito integrado. Então, para que hoje se chegasse a ter a produção de circuitos integrados nos Estados Unidos, no passado, essa planta produtiva ela foi evoluindo da produção de microchips, eletroeletrônicos, microcomponentes e assim sucessivamente. Tá? No caso do minério de ferro, por exemplo, né, ele está relacionado com cobre, com bauxita, tá? Normalmente, petróleo cru, ele está basicamente relacionado com a separação do tipo de petróleo mais leve e petróleo mais pesado. Nada muito além disso. Então, quanto menos capacidade de gerar parentescos produtivos, menor a tendência de complexidade econômica. Fazendo mais um parêntese e uma correlação aqui, o Hirschman trabalha bastante esse conceito de parentesco com outro nome, né, que ele vai chamar de efeitos de encadeamento, no português, ou linkages, né? Backward looking, forward looking, quer dizer, linkages para frente e para trás, né? E a forma como esses linkages vão desenvolvendo, né? Esses encadeamentos vão desenvolvendo, melhor falando no português, tá? Bom, complexidade econômica é o core do que vai ser o desenvolvimento econômico. Por quê? Porque se nós fôssemos definir desenvolvimento econômico é uma situação na qual as estruturas produtivas avançam no sentido de produzir mais valor agregado, tá? A produtividade é maior e, portanto, você tem condições de aumentar o padrão de vida das pessoas de um país ou da humanidade inteira, né? Então, eu costumo mostrar para vocês um exemplo clássico. No passado, as gerações passadas tinham dificuldade de acesso a muitos bens e serviços, né? Que as nossas gerações não têm. Então, assim, eu nem vou na geração do meu pai, da minha mãe, porque é uma geração muito anterior. Eu vou da minha geração para a geração de vocês, tá? Eu fui ter o meu primeiro celular, eu tinha 24 anos. Era um celularzinho pequenininho da Nokia, caro, né? Pré-pago, um serviço muito, muito, muito caro. A minha família foi ter o primeiro celular no ano de 1995. Era um tijolo desse tamanho, a gente nem ligava, porque não tinha dinheiro para pagar a conta. A gente tinha dinheiro para ter o celular, mas não tinha dinheiro para pagar a conta. E a bateria dele durava... Assim, desculpa, a bateria dele não durava, tinha que ficar na tomada o tempo inteiro, tá? Então, só para vocês perceberem que de uma geração para outra tem um gap tecnológico de acesso a bens e serviços que é uma coisa absurda, tá? Acesso ao computador, enfim, e outros tantos bens. Então, melhorar o padrão de vida é facilitar o acesso das pessoas a bens e serviços, tá? Então, você muda o padrão de vida, o padrão de consumo e o padrão de produção, né? Tudo isso é alterado, sendo que é óbvio que a produção ela altera primeiro, e aí a partir da alteração da produção, a gente consegue observar uma alteração no consumo e no padrão de vida. De maneira que a produção ela inaugura novas possibilidades de consumo a preços mais acessíveis. Bom, quais são as teorias que precederam a complexidade econômica? Pessoal, foram várias. Eu estou citando alguns autores aqui, mas foram vários. Então, por exemplo, a teoria das vantagens comparativas, relativas, absolutas e comparativas, do David Ricardo, de 1817. A tese, né, Prebisch-Singer, que é de 49, dizendo da deterioração dos termos de troca. Quer dizer, o conceito de deterioração dos termos de troca, ele surge olhando bases de dados limitadas, né, mas ao longo do tempo, e observando a oscilação dos preços. O que a teoria da complexidade vai fazer é pegar bases de dados ao longo da história da humanidade capitalista e vai olhar como que comporta essas bases de dados ao longo do tempo, mostrando economias mais complexas são mais estáveis, têm menor desigualdade, economias menos complexas são mais instáveis e, portanto, com maior desigualdade. Tá? O List,
que vai ser um defensor do protecionismo, mas porque também olhando essa questão da complexidade, da deterioração, das perdas ao longo do tempo, tá? E outras tantas. Bom, então aqui, ó, eu vou trazer para vocês, por exemplo, e também é um slide do Yuri. Vantagem comparativa revelada, né, é aquela teoria lá do Ricardo. Se o país A tem vantagem comparativa revelada na produção de um determinado produto I, então é melhor que ele produza, né, este produto I, né, com maior quantidade e importe um outro produto que ele não tem vantagem comparativa. Tá? Então, tem a ver com complexidade econômica. Outra informação, matriz espaço-produto, tá? Que vai ser uma matriz que vai relacionar os produtos que cada país tem vantagem comparativa revelada. Tá? Então, por exemplo, aqui o exemplo que o Yuri colocou lá na apresentação dele. Estados Unidos, petróleo cru. Estados Unidos, Brasil e Angola, todos têm vantagem comparativa. Soja, Estados Unidos e Brasil. Carro, Estados Unidos e Brasil. Microchips, só Estados Unidos. Circuitos integrados, só Estados Unidos. Então, o Brasil foi sendo deixado de lado, e veja, Angola, na primeira leva da matriz, já se consegue ver que ela não consegue obter vantagens comparativas em outros produtos, tá? E a complexidade do produto e do espaço, né? Onde Kp é a complexidade do produto e Kc é a complexidade do espaço. Tá? Então, normalmente, a complexidade do produto e do espaço, elas se autoalimentam, né? Elas se integram. Então, normalmente, o produto ele vai ter mais complexidade num espaço mais complexo e vice-versa. O espaço mais complexo vai gerar um produto mais complexo. Tá? Então, é importante vocês terem em mente que a complexidade econômica, ela é uma medida comparativa, né? Não existe como você falar em complexidade econômica sem comparar países ou dados, tá? É possível correlacionar renda per capita e complexidade econômica, que é o estudo que a gente vai falar lá na frente, quando eu for falar do Gabriel Palma. Ele vai mostrar o seguinte: países com maior complexidade econômica tendem a ter maior renda per capita. Por quê? Porque vai produzir produtos com maior valor agregado, portanto, produtos mais caros. Né? E aí a deterioração dos termos de troca é uma teoria de fundo que vai nos ajudar a entender por que a renda per capita é maior. Né? Outra coisa que é importante vocês entenderem, né? O desenvolvimento econômico, ele traz em si a produção mais sofisticada, né? E que aumenta a produção por trabalhador, quantidade produzida por trabalhador, ou adição de valor, que não necessariamente é a quantidade produzida, pode ser qualidade, pode ser tecnologia, pode ser conhecimento, tá? Por trabalhador no produto. Então, cada vez que a estrutura produtiva consegue adicionar algum novo valor ao produto, você vai ter, então, uma produção mais sofisticada e, portanto, uma produção mais complexa e desenvolvida, tá? Aí, para medir a complexidade econômica, vão ter os dois indicadores, né? O indicador de complexidade do espaço e o indicador de complexidade do produto, tá? Então, ambos aí vai ter uma distribuição ao longo do tempo, usando aqui o slide do Yuri, né? E o índice de complexidade econômica, ele tem uma formulazinha, que vocês mesmos já colocaram lá, tá bom? O que eu trago para a gente pensar? Desigualdade e complexidade econômica. O que nós podemos estabelecer aqui, pessoal? Aqui, a gente vai começar a entender que a complexidade econômica, ela é um processo histórico, ela resulta de um processo histórico, tá? E a desigualdade também. E, obviamente, ambos estão correlacionados, por quê? Porque a complexidade econômica, ela gera maior renda, ela gera maior produto, ela gera maior PIB, tá? O que a complexidade econômica não faz é distribuir esse produto maior entre as sociedades. Mas o que acontece é que, normalmente, as sociedades que tiveram
um processo histórico com menor desigualdade econômica tendem a ser mais complexas. Por quê? Porque as pessoas têm mais acesso à educação, têm mais acesso à saúde, têm mais condições de fazer o empreendedorismo. O empreendedorismo não no sentido brasileiro, o empreendedorismo mesmo, de criar um produto novo, uma nova tecnologia e etc. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar para vocês. Desigualdade e complexidade econômica se relacionam com uma causalidade invertida. Na verdade, a menor desigualdade contribui para o desenvolvimento de sociedades mais complexas, economias mais complexas. Tá? Desenvolvimento econômico, complexidade econômica e desigualdade. Só vai ter desenvolvimento econômico se a estrutura de complexidade econômica produzir queda na desigualdade. E aí, nesse sentido, não é só aumento no consumo de determinados bens e serviços. Principalmente, alteração na estrutura de posse de ativos geradores de renda. Leia. Terra, capital, basicamente. Terra, capital. Tá? Outro conceito importante, o conceito de restrição externa. O que é a restrição externa? É a incapacidade que o país tem de ter divisas suficientes para saldar os seus compromissos em moeda estrangeira. Leia. Não tem dólar ou euro suficiente para pagar os compromissos que estão no balanço de pagamentos, basicamente os compromissos da conta de serviços, né? Pagamento de royalties, pagamento de juros e etc., e da conta capital. Tá bom? Então, normalmente, países mais complexos, com estrutura produtiva mais complexa, tendem a ter uma menor restrição externa. Por quê? Porque estes países mais complexos tendem a atrair para si a moeda de curso internacional. Portanto, eles tendem a ter sobrando a moeda de curso internacional, que aqui no caso é o dólar. Tá? E os países menos complexos já são o contrário, eles tendem a enviar os seus recursos para os países que têm a moeda de curso internacional, porque eles importam bens complexos. Então, se você importa bens complexos, você importa o bem e manda moeda que vai se transformar em moeda de curso internacional. Tá bom? Então, agora, eu vou passar para a parte das questões que vocês propuseram e a gente vai refletir um pouquinho em cada uma delas, tá? Então, a primeira questão de um dos grupos lá, do tema 1, tá? Uma grande complexidade na economia é fator-chave para o desenvolvimento de um país? Outra pergunta, quais são os pontos positivos de se possuir uma estrutura produtiva complexa? Tá, a primeira pergunta. A complexidade de uma economia é um ponto-chave para o desenvolvimento do país? É um ponto importante para o desenvolvimento do país, desse sentido de fator-chave, tá? Mas não é o único fator decisivo, definitivo, para garantir o desenvolvimento. O que vai, de fato, gerar o desenvolvimento é a estrutura produtiva associada com uma estrutura distributiva, ambas alimentando positivamente uma melhora no padrão de vida das populações ao longo do tempo. Tá? Quais são os pontos positivos de se ter uma estrutura produtiva complexa? Primeiro ponto positivo, a gente acabou de falar, redução da vulnerabilidade externa. Né? Se você tem uma estrutura produtiva complexa, você tem menos vulnerabilidade externa. Portanto, o seu país ele está mais a salvo ou mais protegido das crises internacionais. Tá? Um outro ponto positivo de ter uma estrutura produtiva complexa é que você está conseguindo internalizar a tecnologia e, portanto, você entra num processo endógeno de produção de tecnologia e de desenvolvimento. Tá? Segundo ponto. Terceiro ponto, você vai tender a melhorar o padrão de vida exatamente porque os trabalhadores vão tender a aumentar a sua produtividade. Tá? Então, são basicamente 3 pontos que eu vou repetir. Aumento de produtividade dos trabalhadores, redução da restrição externa, tá? E aumento no padrão de vida, exatamente porque você vai conseguir produzir mais bens e serviços. Tá?
A outra questão 1, que é bem legal essa questão aqui de um dos grupos. Pelos dados expostos, podemos observar que a economia do Uruguai e da Costa Rica são menos complexas que a economia brasileira. No entanto, segundo dados da ONU e do Banco Mundial, esses dois países apresentam números melhores no que se refere ao Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, e coeficiente de Gini. Sendo assim, seria possível afirmar que apenas o grau de complexidade econômica de uma nação é suficiente para determinar o seu nível de desenvolvimento econômico? Não. Somente a complexidade econômica não define, não determina o grau de desenvolvimento econômico, tá? O grau de desenvolvimento econômico ele vai estar relacionado com a estrutura produtiva e com a estrutura distributiva, ambas conversando, tá bom? E aí, nesse sentido, eu vou citar para vocês o texto do Gabriel Palma, que é um pesquisador de Oxford, que ele vai trazer a redução entre complexidade econômica e desigualdade de renda, né? Então, esse gráficozinho aqui, ó, mostra o coeficiente de Gini para renda pessoal para 130 países. O ano aqui é de 2012. Ó, o Brasil está bem aqui em cima, tá vendo? O Brasil está perdendo só para a Zâmbia, tá? Aqui está a América Latina e a África do Sul, né? Então, os países aqui, América Latina, África do Sul, e os outros, ó, União Europeia, OCDE, tá vendo? Inglaterra, Islândia, Vietnã, Estados Unidos, Rússia, Uruguai, né? Aqui está o Chile, ó, e o Brasil vai estar bem aqui em cima, tá bom? Então, existem estudos relacionando as duas coisas. Questão dos temas 2, né? Primeiro, como bem explicado nas leituras dos artigos e com inferência nos textos de Paulo Gala, é imprescindível que os Estados-nação preservem setores estratégicos da economia. Sabendo disso, como a recente política de privatização da Embraer dialoga com o possível catching-up brasileiro? Então, essa pergunta aqui ela é bem capciosa, porque, na verdade, a privatização da Embraer ela não vai promover o catching-up, ela vai promover o catching-down, se é que existe esse termo. Ela não vai fazer o Brasil decolar, ela vai fazer o Brasil afundar, né? E a gente só entende que esse processo não vai acontecer porque houve o coronavírus e a própria Boeing não vai querer mais a Embraer. Então, a gente foi salvo pelo gongo nos últimos minutos do segundo tempo, tá? Então, não é lógico, dentro da teoria da complexidade, você privatizar, doar uma empresa com a tecnologia que tem a Embraer, que é uma das maiores empresas na produção de aviões de pequeno e médio porte no mundo, tá? Então, isso é totalmente nonsense, é totalmente contrária à teoria da complexidade econômica, tá? Segunda pergunta da questão do tema 3. Em que medida a teoria da complexidade se adequa aos países subdesenvolvidos, especialmente aos latino-americanos? Então, é o seguinte, devido a essa pergunta, nessa primeira parte, é importante vocês entenderem o seguinte, a teoria da complexidade, ela não foi criada para os países subdesenvolvidos. Ela foi criada para analisar um conjunto grande de dados, tá, de comércio internacional, e os países subdesenvolvidos estavam nesses dados, mas não foi criado para estes dados, ou para estes países, tá? E aí, nesse sentido, vem a segunda pergunta. Conceitos pensados a partir da perspectiva de países desenvolvidos, generalizados aos demais, podem criar distorções e desconsiderar a capacidade e arranjos produtivos da própria região. Sim, exatamente isso. Tá? E é exatamente isso que nos diz que a teoria da complexidade ela é importante, mas ela não é suficiente para entender meios de superar o subdesenvolvimento, de superar o atraso tecnológico, científico, produtivo, econômico, social, cultural e etc. Tá? Então, ele é bem uma teoria bem estanque, bem definida no tempo e no espaço, tá bom?
Então, algumas coisas aqui que eu coloco para vocês com relação a essa terceira pergunta aí desse tema 3, né? A teoria da complexidade só mediu o que vem sendo um processo histórico, né, de construção de estruturas produtivas, etc., dado que economias complexas vêm sendo complexas há anos, quer dizer, não é agora que os Estados Unidos e a Alemanha são países complexos, é um processo histórico, tá? A questão talvez seja complexidade e desigualdade. Como superar os entraves históricos culturais ao desenvolvimento da América Latina? Essa seria uma boa pergunta para a gente refletir. É possível? É possível ser um país com estrutura produtiva complexa na quarta revolução industrial? Então, se é possível, como a América Latina e a África poderiam complexificar na era da inteligência artificial? Acho que essas são as duas grandes questões que ficam para a gente refletir a respeito do momento atual, especialmente agora, com essa distopia que foi criada aí com o Covid. Aí vem mais uma coisa aqui, que é uma pergunta que tem a ver com a reflexão que a gente fez anteriormente. Porém, em meio a todo esse processo, existem enormes custos sociais envolvidos, como a redução da renda real para alcançar câmbio competitivo, necessidade de políticas industriais pesadas em meio a uma situação fiscal frágil e até problemas institucionais. Em que medida esse tipo de estratégia é possível atualmente? Qual estratégia? A estratégia novo desenvolvimentista. O que é a estratégia novo desenvolvimentista? Segundo Bresser Pereira, a estratégia novo desenvolvimentista é uma estratégia de meio de caminho. Nem é consenso de Washington puro, nem é protecionismo puro. É uma estratégia que tenta fazer com que o país consiga obedecer às normas do que vem a ser o novo consenso macroeconômico, basicamente com o tripé macroeconômico sendo o core da política monetária, cambial e fiscal, né? Mas, veja, ele tem uma dificuldade em tornar a economia complexa, dado que o core é esse. Esse é o grande contrassenso, o paradoxo do novo desenvolvimentismo. Você faz bastante ações, especialmente na área de distribuição, faz política industrial e etc., mas o que é mais importante, o grosso, que impacta diretamente mesmo na complexidade econômica, que é o câmbio competitivo e a estrutura fiscal, né, você não consegue mexer, tá? Então, esse foi a grande falência do novo desenvolvimentismo na América Latina e no Brasil, né, dos governos petistas, tá? O Brasil ainda tem condições de correr atrás desse prejuízo ou estamos diante de um custo social muito alto? A situação fiscal frágil nós ainda estamos, né? Mas a questão da situação fiscal frágil, ela guarda muito mais relação com o problema na estrutura de arrecadação de impostos do que propriamente na estrutura de gastos. Se nós tirássemos todas as desonerações fiscais, onerássemos grandes fortunas e etc., isso seria resolvido. Então, tem condições de correr, sim, atrás do prejuízo e tornar uma política fiscal mais ativa, mais capacidade de fazer investimento. Mas, para isso, nós precisaríamos mudar a estrutura política, né? Para que pudéssemos fazer, então, de fato, uma construção de uma estrutura tributária mais progressiva, menos regressiva, com menor tendência à desigualdade. Tá? Então, é sim possível correr atrás do prejuízo, basta que nós tenhamos uma classe política e uma população, óbvio, que pressione nesse sentido. E, por fim, a última reflexão do último grupo, né? Vimos que a avaliação da complexidade está associada não somente ao volume de exportações, mas considera a diversidade e o know-how embutido nos produtos, o que está relacionado com a capacidade da população de inovar, melhorar processo. Aqui eu falaria a capacidade do Estado Nacional, da economia, tá? Melhorar processos através de conhecimento específico. No caso do Brasil, vimos que mesmo com as políticas industriais dos últimos anos,
Ainda assim, não foi possível melhorar a questão da complexidade. Sendo assim, políticas voltadas à educação seriam um caminho para superar a baixa complexidade no Brasil? Sim, políticas voltadas à educação seriam um caminho, mas não o caminho. E um outro caminho tão importante quanto a educação seria a estrutura tributária. Alterar a estrutura tributária, desonerar a produção, onerar a pessoa, né? Pessoa rica, pessoa física, não onerar a pessoa jurídica, onerar a pessoa física. E aí, a partir daí, gerar, então, recursos para que o Estado consiga fazer uma política fiscal mais ativa, uma política educacional mais ativa, fazer investimentos em pesquisa e desenvolvimento e avançar, porque a ciência brasileira, ela consegue fazer muito com pouco recurso. Então, se a gente colocar um pouco mais de recurso, der um pouquinho mais de valorização, a nossa ciência tende a conseguir muitas coisas importantes, né? Então, a gente desenvolveu a tecnologia de perfuração de poços em alto mar, enfim, vários segmentos nós temos tecnologia de ponta. O que nos falta mesmo é apoio institucional, tá? Então, com isso, pessoal, eu aponto algumas referências bibliográficas aqui para vocês, tá? Aqui os dados da CEPAL, que eu usei também para preparar a aula, alguns textos, né, do Bresser Pereira, quando eu fui falar de vulnerabilidade externa, restrição externa, a mesma coisa, tá bom? E aí, com isso, então, eu encerro por aqui a nossa conversa. Nos vemos na próxima semana, né? Quando eu vou criar, então, um último caso para a gente encerrar a atividade docente à distância, tá bom? É isso. Vamos nos falando. Qualquer dúvida pode escrever no Hangout ou no e-mail. Um abraço a todos. Tchau, tchau.